Fala galera, professor Catitas por aqui. Vamos resolver essa questão de história. Era Vargas, vamos nessa? Aqui para mim ela é a questão 65, para você pode ser outro número, dependendo do caderno da sua prova. Então, ó, conforme descrito nos textos, o tratamento dispensado aos grupos mencionados. Então a gente precisa saber quem são esses grupos mencionados e a gente precisa saber que tratamento dispensado é esse, né? Se fundamentava em, para a gente saber qual é o fundamento. Então vamos para os textos para a gente descobrir. Ó, oriunda da Romênia, Jenny Glaser aportou no Brasil em 1932. Aqui o texto já dá para a gente o contexto histórico, que é a Era Vargas, certo? Período que vai de 1930 a 1945, beleza? No Brasil cai sempre, só, enfim, questões... Esse é um tema muito batido na prova do Enem, né? Era Vargas. Bom, ele está falando aqui da vinda de judeus, portanto, o grupo mencionado aqui, número 1, vão ser esses judeus, esses estrangeiros, judeus do leste europeu, que vêm para cá num contexto histórico lá fora, gente, década de 30. Vamos pensar o que está acontecendo na Europa na década de 30. Ascensão de discursos fascistas, inclusive a ascensão do nazismo na Alemanha, né, que mais tarde vai perseguir os judeus de maneira muito violenta, mas não só na Alemanha, a gente tem um antissemitismo crescente na Europa nesse momento, então esse é o contexto externo, né? No Brasil, era Vargas. E aí vamos para o texto 2 para a gente entender um pouco melhor o Brasil aqui. Ó. A presença judaica no Brasil foi criando aos poucos certas desconfianças que se refletiam em órgãos da imprensa e em círculos intelectuais e políticos. Em parte, essa imagem negativa, bom, ele já está dizendo aqui que existe uma imagem negativa, né, uma desconfiança em relação ao grupo mencionado, aos judeus, aos estrangeiros que estão vindo para cá. Adviria da onda nacionalista. Bom, aqui ele já deu inclusive o fundamento. Qual é o fundamento? Qual é o fundamento? Está aqui no texto, né, o primeiro fundamento que ele traz aqui, portanto, estou falando de um fundamento, essa onda nacionalista, e aí quando a gente pensa em nacionalismo, olha só, a partir de 1937, inclusive, o último período aqui da Era Vargas, o Estado Novo, é uma ditadura, inclusive, de inspiração fascista, certo? Uma constituição de inspiração fascista, com ideias de inspiração fascista. O nacionalismo dessa época muito exacerbado e muito baseado, muito inspirado nos regimes fascistas, corporativistas da Europa. Aqui no Brasil a gente vai ter o integralismo, né, que é uma corrente fascista aqui dentro do Brasil. Portanto, aqui ele está falando surgida no final dos anos 10, né, mas que concebia imigrantes como, número 1, concorrentes dos trabalhadores, então, brasileiros. Esse é um ponto aqui socioeconômico, né? Concorrentes dos trabalhadores brasileiros, ou como seres improdutivos, exploradores da mão de obra e da riqueza autóctone. Então, aquela figura do judeu como a cartola, que é a figura do judeu explorador, enfim, né? Além disso, as elites políticas da época acreditavam que os estrangeiros eram portadores das doutrinas anarquista e comunista, aquela coisa do anticomunismo bem forte das doutrinas ultranacionalistas, corporativistas, em voga na Itália, na Alemanha, né? Estranhas à índole do povo brasileiro, entre aspas. Esses indesejáveis seriam um mal externo que corromperia a nação, aquela coisa bem corporativista aqui desse período, né? Então fica claro para a gente que os fundamentos são o nacionalismo, o fascismo, enfim, a inspiração fascista que correu o Brasil nesse momento, portanto um argumento ideológico, e esse argumento de fundamento de concorrência com trabalhadores brasileiros, um fundamento socioeconômico. A gente fica aqui com a letra B, beleza? Que é a resposta aqui da questão, mas vamos eliminar as outras? Olha a letra A, preceitos teológicos e religiosos. Não existe nada no texto, enfim, conforme descrito nos textos, esse é o comando da questão, não existe nada no texto que fundamenta de forma religiosa, teológica, esse tratamento dispensado aos judeus, estrangeiros aqui no Brasil. Na letra C, regulamentação territorial ou alfandegária, nada disso é tratado no texto. Orientações constitucionais, estatutárias, legislativas e internacionais, tampouco, né? Decretos legislativos internacionais, não há menção a nenhum tipo de decreto, beleza? As menções são essas, feitas aqui, a letra B, aos aspectos socioeconômicos e ideológicos, beleza? Levando em consideração também o contexto histórico externo e interno, beleza? A gente fica com a letra B, com a letra B de bola. Obrigado, até a próxima.